Então, vamos atentar à leitura de Efésios 4, versos de número 13 e 14. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Amém. Quando nós chegamos nesta parte da epístola que Paulo escreve, esta aqui é uma epístola certamente direcionada a uma igreja, nós percebemos que Paulo tem esta compreensão, que ele expressa também escrevendo aos Coríntios, de que a igreja não está aqui posta ao acaso. Ela foi criada pelo Senhor, ela recebeu do Senhor aquilo que são as suas marcas e também os seus atributos, mas ela tem uma missão a cumprir, e esta missão está aí expressa. Não é a única questão que ela tem que cumprir, mas essa particularmente, no sentido de promover a edificação dos crentes. E nesta promoção da edificação dos crentes, logicamente que isso se estende para além das fronteiras e outras pessoas são também igualmente alcançadas pelo Senhor. Mas a pergunta que a gente deve fazer quando lê esse texto, que aponta exatamente para este propósito da igreja, é: como que a igreja vai fazer isto? Porque uma coisa é você dizer à pessoa o que ela deve fazer, outra coisa muito diferente é você dizer como ela vai fazer, quais são os instrumentos que ela terá disponibilizado para si para fazer isto. Então isso é também muito importante, e inclusive deve preceder, e aí você observa isto através da ordem que o apóstolo Paulo dispõe este assunto. E aí eu quero convidar você a olhar para o verso número 7, porque nos chamando a andar como crentes, Paulo vai expor, a partir do verso número 7, que aquilo que a igreja deve ser, ela tem em Deus este recurso. Como é que a gente vê isso? E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Então ele vai dizer: olha, Deus concedeu algo à igreja, para que a igreja seja o que ela tem que ser. E isso foi uma manifestação graciosa da parte do Senhor, ok? Então Deus constitui a igreja e Ele habilita esta igreja com o quê? Segundo o que o apóstolo Paulo dá, com dons, com qualificações que vão dar à igreja a condição de ser o que ela precisa ser. Verso 8: por isso diz, quando Ele subiu às alturas, e aqui está fazendo referência à sua ascensão, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então veja, você vê uma dupla ação do Senhor Jesus Cristo. Ele atua nesta restrição do mal e ao mesmo tempo dá à igreja a condição para que ela exerça a sua tarefa. Então veja, tudo preparado pelo Senhor. E ele prossegue dizendo, verso 9: ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra, a sua missão encarnado. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, agora observe bem, para encher todas as coisas. E Ele mesmo concedeu, veja que a palavra é usada mais uma vez aqui, tanto no verso 7, quanto no verso de número 11, essa concessão graciosa do Senhor, o quê? Uns para o quê? Apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. O que há de comum aqui é que todos esses ministérios estão relacionados com a palavra, que é a base para a qual a igreja deve olhar e na qual deve se firmar para exercer sua tarefa, sempre a palavra de Deus. Então ele está dizendo que foi a partir do ministério da palavra que essa igreja ela foi devidamente capacitada para o exercício das suas tarefas. Tanto é que, se você observar, o ministério apostolar está relacionado com a palavra, o ministério profético também com a palavra, o ministério evangelístico também com a palavra, e o ministério pastoral, pastor-mestre, também está aqui relacionado com a palavra. Aí você pergunta, por que Deus deu tudo isso? Agora observe bem o verso de número 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então os santos
por meio do ministério da palavra, são aperfeiçoados, são capacitados, e uma vez capacitados, o que é que eles terão que fazer? Segunda palavra, para o desempenho do seu serviço. Então, pessoas são preparadas para desempenhar um serviço dentro do corpo de Cristo. E essa preparação, ela se dá inicialmente pelo ministério da palavra. E qual é a finalidade que tem lá ao final, portanto? Para a edificação do corpo de Cristo. Então, eu queria que nesse texto inicial você observasse isso. O papel que devemos desempenhar como igreja é um papel onde o próprio Deus preparou todas as coisas para que nós assim nele façamos o que ele nos ordenou. E esta preparação, esta capacitação que Deus nos dá, passa necessariamente e invariavelmente pelo ministério da palavra. Então é por meio da palavra que as pessoas são instruídas, é por meio da palavra que elas são capacitadas, a fim de que elas possam desempenhar o papel que o Senhor lhes concedeu. Na nossa confissão de fé, capítulo 25, seção 3, eu queria que você abrisse a confissão de fé, nós lemos exatamente isto, ainda que posto em outras palavras. Veja comigo, capítulo 25, seção 3, diz assim: a esta igreja católica visível, deu o Senhor o ministério, os oráculos e as ordenanças para congregamento e aperfeiçoamento dos santos nesta o quê? Vida. Então, aquilo que eu acabei de dizer em Efésios está aqui presente. O Senhor da igreja deu à igreja tudo que é necessário para que ela possa, à luz da confissão de fé, se congregar e se o quê? Aperfeiçoar. Congregar e aperfeiçoar. Então vamos pensar aqui. Por favor, abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Olha aqui dois exemplos do que diz respeito a sacramento de ordenação do Senhor para o bem da igreja, tá? Mateus capítulo 28, verso número 19. Olha o que é dito: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vamos para Mateus capítulo 26. Embora a ordem do texto não seja a que eu esteja propondo, mas para participar da ceia, inicialmente eu preciso ser batizado, tendo professado publicamente a minha fé. Mateus 26, 26, temos uma outra ordenança do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então Cristo constituiu a igreja e deu à igreja a palavra, deu os ofícios, deu as ordenanças no que diz respeito ao sacramento, os seus mandamentos. Tudo isso Deus deu à igreja para que ela possa ser igreja. E aí, irmãos, tem uma questão que eu queria que vocês contemplassem comigo. Por favor, agora abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1. Vamos ver dois textos. Outra coisa que Deus faz em favor da sua igreja, que é a constituição de oficiais, tá? A ordenação de oficiais. Você tem Atos 6, que é a ordenação para a constituição dos diáconos. Você tem aqui essa referência que nós vamos ler agora em Filipenses, onde a igreja de Filipos tem presbíteros e diáconos constituídos pelo Senhor. E depois nós vamos ler Tito capítulo 1, verso 5. Então vamos ler agora Filipenses 1, verso 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive, veja que ele está diferenciando, bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então a igreja de Filipos, ela tinha toda a membresia, mas dentro da membresia ela tinha bispos, que é a mesma coisa de pastor e presbítero, tá? E também o quê? E diáconos, exercendo ali a tarefa. Então Deus deu também os oficiais para governarem a igreja, cada um na sua atuação.
Agora vamos para Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, verso de número 5. Olha o que é dito. Abriram? Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses o quê? Presbíteros, conforme te prescrevi. Então, o que você tem que ter em mente? Que Deus não somente criou a igreja e abandonou. Não, Ele como Senhor da igreja, Ele deu a palavra para a igreja, os oráculos, as profecias, que a Bíblia inspirou a homens santos para registrar e deixarem para nós, preservou o texto, para que chegasse até nós. Então Ele fez isso. Além disso, Ele concedeu dons aos homens, deu oficiais, deu as ordenanças, para quê? Para que a igreja possa funcionar como Ele deseja que ela funcione. E aí então, logicamente, ela possa cumprir a finalidade, a edificação dos crentes. E esses crentes, uma vez edificados, eles possam então, nesse serviço de retroalimentação, servir e ser servido. Servir e ser servido. E aí você vai ver a igreja progredindo e crescendo. A confissão de fé prossegue e diz que este congregamento e aperfeiçoamento dos santos se dá nesta vida até o fim do mundo, e pela sua própria presença e pelo seu Espírito os torna eficazes para esse fim, segundo a sua promessa. Abramos a Bíblia aí, por favor, em Isaías capítulo 59. Livro do profeta Isaías, capítulo 59. Verso 21, a promessa do Espírito na igreja, desde o Antigo Testamento, prevalece também no Novo. Então, como é que o Senhor faz com que estas coisas que Ele deu estejam em plena atuação, em pleno movimento, em plena execução? Ele faz isso por meio do seu quê? Espírito, que habita em nós e no meio de nós. Então, Isaías 59, 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz quem? O Senhor. Então, pastor, como é que Deus age na igreja? Por meio do seu quê? Do seu Espírito. E Ele faz isso através de quê? Primeiro da palavra. Por meio da palavra, então, Ele atua para que o sacramento seja eficaz na nossa vida, para que a gente submeta e escolha a liderança que é constituída, para que a gente entenda qual é o nosso papel neste mundo, qual é o padrão de santidade exigido pelo Senhor. Tudo isso pela ação poderosa do Espírito de Deus em nós. Então Deus não somente nos faz igreja, como Ele também nos dá tudo o que é necessário para que nós sejamos igreja e, sobretudo, nos dá a presença do seu Santo Espírito que nos conduz nesta tarefa gloriosa de sermos igreja do Senhor. Então, eu estava aqui considerando, sobre esse texto para trazer para os irmãos, e por vezes pesa uma acusação sobre nós presbiterianos que nós não temos o Espírito, E isso muitas vezes se dá porque não é percebida em nós aquelas manifestações que são tidas como espirituais, da parte de Deus. Só que se você entender como que Deus age na igreja, por meio do seu Espírito, é a partir daquilo que Ele deu, jamais você concordaria com a fala dessa natureza. E a prova disso somos nós aqui. Porque se nós em algum momento ouvimos a palavra, entendemos e fomos convertidos, é porque o Espírito de Deus agiu em nós. Se você depois de convertido continua vindo à igreja, buscando a edificação da parte do Senhor, participa do sacramento, é alimentado, é porque o Espírito de Deus age em nós. Se você tem convicção
de que você é um salvo, que permanecerá firme até o fim, até que Cristo volte, é porque o Espírito de Deus age em nós. Então, não há maior demonstração da ação do Espírito de Deus numa pessoa do que a salvação dela. Então, jamais deveríamos concordar com a fala dessa natureza, pois o fato de estarmos aqui é a maior prova de que o Espírito de Deus está em nós e agindo no nosso meio, porque não somente nos salvou, mas tem também nos santificado. Essas outras invenções e meninices que aparecem aí, infantilidades, não levem em consideração isso, porque elas não expressam o que a Bíblia diz em termos de maturidade cristã. E aqui eu quero ler a parte final do texto de Efésios, versos 15 e 16, vamos lá? Efésios 4. Observe bem que o apóstolo Paulo, tendo dito que Deus capacita a igreja, ele diz que é para que a gente não mais seja como o quê? Ó, finalzinho do verso 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens que, pela astúcia com que induzem ao quê? Ao erro. Então, se você está sendo edificado, como igreja, você não é mais menino, você é homem maduro, maduro na fé, não vai ficar de um lado para o outro. E aí ele completa dizendo: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, agora observe bem, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então é isso que é ser igreja, irmãos, é crescer em maturidade diante de Cristo, por Cristo e para Cristo. Qual é a maior evidência de que você tem o Espírito de Deus atuando em você, cumprindo-se essa promessa? É você ser cada vez mais santo, mais parecido com Cristo. E talvez, nesse sentido, você não vai falar mais, você vai falar menos. Você não vai fazer mais, talvez você faça menos. Porque o Espírito vai te modelar de tal modo que você vai se assemelhar ao Senhor Jesus Cristo. Então, ser igreja não é ser aquilo que eu quero, é aquilo que Deus quer. Porque Ele que estipulou o que é ser igreja, foi Ele quem deu os meios para que eu possa ser igreja, e é Ele que atua em mim para que eu possa ser a igreja que Ele quer que eu seja. Ficou claro isso aqui? Alguma pergunta? E aí eu quero fazer uma última aplicação antes de a gente partir para o próximo tópico. Considere bem uma coisa, irmãos, muito importante, que é a seguinte: hoje as pessoas, por exemplo, vão ao mercado, né? E lá ela tem à disposição dos elementos ali nas gôndolas, né? E você faz todo um ajuste da disposição dessas mercadorias para facilitar o gosto do freguês. E eu não estou dizendo que isso é errado, tá? Só considerando. Mas com a igreja não pode ser assim. Nós não adaptamos a necessidade do povo, a igreja à necessidade do povo. Porque se formos fazer isso, né, Rebeca vai ter uma necessidade, meu irmão aqui, Francisco, vai ter outra necessidade, meu irmão Alex vai ter outra necessidade, minha irmã de ouro vai ter outra necessidade. Eu perguntar, a igreja vai ficar com a cara de quem? De quem? De repente eu vou ter a minha também. Então a igreja não está posta para atender aos nossos gostos, mas para ser aquilo que Deus quer que ela seja. Vocês estão entendendo isso? E eu não estou falando aqui, me referindo, irmãos, àquelas circunstâncias que inclusive está na nossa confissão de fé no capítulo 1, relatando ali a questão das circunstâncias que exigem de nós sabedoria para avaliar e tal, como por exemplo o horário de culto, o local onde o culto vai ser realizado. Não estou me referindo a isso.
Eu estou me referindo àquele fato de você querer que a igreja seja do jeito que você acha que deve ser. Não pode pregar isso, não pode pregar aquilo, não pode cantar aquilo, tem que cantar aquilo outro, teria que incluir tal coisa, tirar tal coisa. Não, Deus é quem estipula. E nós devemos nos adequar a isto. Então é importante que você entenda isto. Está claro, irmãos? Vocês têm pergunta? Nenhuma? Pois está bom. Tá ótimo. Seção 4. Vamos adiante. Se a igreja é do jeito que Deus ordenou, tem que ser. É possível que algumas delas se desviem disso? Sim. E o termo confessional utilizado é de pureza. Então você vai ter igrejas mais puras e igrejas o quê? Menos puras. Algumas das quais, neste último caso das menos puras, elas podem se distanciar de uma forma tão gritante do evangelho, que elas são chamadas de quê? Sinagogas de Satanás. E aqui eu quero dar mais um exemplo a partir da igreja em Éfeso. Então, contemple comigo, não precisa abrir a Bíblia, só marque. Em Atos capítulo 19, Lucas relata a origem da igreja em Éfeso. Paulo passa ali por volta de 2 anos e meio, e depois ele sai de lá. Em Atos capítulo 20, Lucas relata o encontro que o apóstolo Paulo teve com os presbíteros da igreja de Éfeso, onde ele faz um relatório das atividades e alerta aqueles irmãos acerca dos riscos que ele teria, inclusive da sua atividade como pastores desse rebanho. Passa o tempo e você tem uma epístola escrita à igreja em Éfeso, que é essa que nós lemos, onde Paulo vai mostrar a obra da salvação, a necessidade de unidade, do ser igreja, sobretudo o que é andar em Cristo Jesus, em unidade. Depois Paulo escreve a Timóteo, que ele designou para cuidar da igreja em Éfeso. Quantas referentes nós já temos aí? 4. A origem, a conversa dele com os presbíteros, ok? A carta e a carta destinada a Timóteo. Mas aí quando você vai para Apocalipse, agora eu queria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, esta igreja que foi doutrinada pelo apóstolo Paulo, que foi exortada para que observasse a questão relacionada ao cuidado do rebanho, a reunião que o apóstolo Paulo teve, que teve uma carta dirigida para ela, para permanecer de um modo tal que vivesse e agradasse a Deus, que teve uma pessoa de confiança do apóstolo Paulo designada para cuidar dessa igreja. Agora ela está passando por um problema. Qual é? Vamos ver Apocalipse 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso. Então aí você já tem a 5ª referência, tá? A esta igreja. Escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio de 7 candeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste temorecer. Agora observe o verso 4. Tenho, porém, contra ti, que o quê? Abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te o quê? Arrependa. Então, o que eu quero mostrar com isso? Que essa igreja, que começou com uma boa base, quem foi o fundador dela? O apóstolo Paulo. Será que ele ensinou coisa errada? Não. Que foi exortada várias vezes ao longo desse processo sobre o seu proceder, agora no final da igreja, período da igreja primitiva, portanto aí já anos 90, que é a época descrita de Apocalipse, ela está ouvindo o quê? Você está precisando se arrepender. Ou seja, houve um desvio, uma fuga daquele propósito inicial.
Não vou entrar no mérito da questão em si, mas eu quero mostrar para você esta possibilidade, que é possível que a igreja comece bem, e ela vai se desviando, e se afastando daquilo que é o propósito inicial do Senhor. Por isso que eu disse, existem igrejas mais puras, e igrejas menos puras, e algumas igrejas chegam até a ser chamadas de quê? Sinagogas de Satanás. Como você vai ver o próprio exemplo aqui, dentro do livro de Apocalipse, nesse capítulo número 2. Assim, eu queria que você lesse essa seção 4 da Confissão de Fé, entendendo isto, que não é o ideal, mas muitas vezes é o real. Igrejas que se afastam da pureza do Evangelho, a ponto de ser chamado o quê? Sinagogas de Satanás. Então, volte seus olhos aí para a Confissão de Fé, capítulo 25, seção 4. Esta igreja católica tem sido, toda vez que você ouvir católica aqui, não entenda que é católica romana não, tá? É católico de universalidade, por favor. Esta igreja, e o pior é que agora complicou também, né? Porque se fala universal e já confunde com a outra também. Não é? Mas você já sabe qual é, tá? Esta igreja católica tem sido, ora mais, ora menos visível. Então, às vezes ela tem visibilidade, às vezes ela não tem. Isso pode ocorrer por vários fatores. Um deles é perseguição. Ok? Qual foi o profeta que disse que, Senhor, estou sozinho, não tem ninguém? Quem? E ele disse o quê? Não tem ninguém. Ele disse, não, você não está vendo, mas eu conservei ainda quanto? 7.000 que não dobraram ainda os joelhos diante de, era a igreja lá, fiel, não estava sendo visto, mas existia. Ok? Então, sempre há uma igreja fiel, ora mais visível, ora o quê? Menos visível. Então diz, as igrejas particulares, que são membros dela, são mais ou menos puras. Agora, olha o padrão de aferição de pureza de uma igreja. Pastor, eu entendi que o padrão de pureza da igreja está pela qualidade da música. Se o povo toca bem, pela estrutura, a pintura, pelo bairro que ela está, por quem congrega. Se ela for muito heterogênea, não tem muita pureza. É tão heterogênea, era mais pura se fosse todo mundo igualzinho. Não são esses os referenciais. Olha, ele diz, conforme neles é, com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado o Evangelho. Nossa divisa aqui na Igreja da Pissarreira é, Igreja Presbiteriana da Pissarreira, a voz do Evangelho se faz ouvir aqui. Porque no dia que no Evangelho não for mais pregado em sua pureza, nós estamos nos afastando e estamos correndo o risco de nos tornar o quê? Sinagoga de Satanás. Então a primeira coisa que você vai avaliar se uma igreja é pura, é o púlpito. E não é se é de madeira pura. É se a palavra que está sendo ensinada, ela está de acordo com o que Deus diz. Já fazer uma aplicação sobre isso. Segundo, administradas as ordenanças. Como é que são administrados os sacramentos? Tem batismo? Qual é a seriedade que isso é visto? Tem ceia? Como é que é praticada? Todo mundo participa? Não tem instrução nenhuma? Tem disciplina? O povo vive do jeito que quer, faz o que quer? Como que é isso? Aquilo que Deus ordenou para a sua igreja, como que se dá a eleição de oficiais? Todo este processo que envolve a dinâmica da igreja, ordenado pelo Senhor, como é que é visto isso? Então você tem que olhar para isso. Porque às vezes você entra em determinados lugares que é uma verdadeira bagunça. Terceiro item. Preste atenção nisso.
Como que é celebrado o culto público? Não tem hora para começar, para terminar, só Deus sabe que o Espírito pode operar, né? Alguns dizem, né? E nessa operação vai-se embora. Você não tem uma ordem lógica do culto, onde nós somos convocados pelo Senhor a aparecer diante dEle, de mãos vazias, reconhecendo a sua grandeza, a nossa pecaminosidade. Está percebendo a ordem da liturgia? Deus é grande, eu sou pequeno, confesso meus pecados, sou perdoado, por isso sou grato, louvo a Deus por sua bondade e espero que Ele fale comigo, me dizendo o que é que eu tenho que fazer, pregação, e depois Ele me despede, para que eu possa servi-lo no mundo. Ordem. Agora você imagina, se você chega na igreja, o pessoal está dando a bênção, né? Despedindo-se, acabou, não, agora que está começando. Aí você louva, aí no final você lembra de, vamos aqui fazer uma confissão, porque a gente esqueceu de confessar. Você já pensou um culto desse? É uma bagunça, e isso revela o grau de pureza da igreja que você está. Então isso é muito sério, irmãos, é grave. Então quando você vai escolher uma igreja, o que você tem que ter como critério, para que você possa ter para você, para sua esposa, para os seus filhos, o melhor lugar? O Evangelho está sendo pregado, as ordenanças de Cristo estão sendo observadas, e como esse povo se reúne para cultuar ao Senhor. Isso revelará a pureza dessa igreja. São itens que visivelmente nós podemos perceber, ouvir. Isso é importante. Agora, uma coisa que você tem que observar, por favor, abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Abriram? O texto que eu citei agora há pouco, do profeta Elias, verso número 3, vou ler o 3 e o 4, tá? Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de quem? Procurar uma igreja pura, visivelmente falando, pode dar trabalho, mas sempre existirá. Então não use esse argumento de eu não estou vendo, para entrar em qualquer sinagoga de Satanás, não. Eu lembro que uma vez, lá na Bahia, estava participando de uma avaliação de candidatos, e um presbítero maduro, já antigo, fez a pergunta para uma pessoa: me diga uma coisa, você está querendo ser presbiteriano e tal? Quero. Entende a pureza da igreja, mas se você for para uma cidade que não tem igreja presbiteriana, o que você vai fazer? Agora eu faço pergunta para vocês: o que vocês fariam? Não tem igreja presbiteriana, o que você faz? As respostas mais variadas: vou para outra cidade, vou para a evangélica mais próxima, né? Fico sem congregar, congrego em casa e vejo pela internet. Naquela época não tinha isso, né? Mas hoje seria o caso. O que você faz? Aí o presbítero disse: você vai abrir uma. Vai plantar uma lá. Porque é possível que Deus tenha te levado para lá para você ter essa voz do evangelho lá pura. Logicamente que para fazer isso tem toda uma estrutura, né? Um suporte de uma igreja, ou de um concílio que apoie. Mas veja a percepção deste homem. A sua convicção era tão grande com relação à necessidade de manter a pureza da igreja, que ele disse: se não tem, eu abro. Então preste bem atenção nisso, irmãos, porque muitas vezes nós estamos negociando isso e levamos a nossa família para lugares onde o evangelho não está sendo pregado, onde as ordenanças não estão sendo observadas e onde o culto não segue aquele padrão que Deus ordenou. Isso vai ter um preço. Pode ter certeza disso. Talvez no início fiquem entretidos ali, tá, olha que coisa bonita, tem show, tem luz, tem
como é que não? Aquele gás, né? Como é não? Tem gelo seco, a parede é tal cor, a música é boa, e você vai naquela situação ali, daqui a pouco você pergunta: cadê a sustância bíblica? Cadê o conhecimento da palavra que te dá força na hora da aflição? Não tem, porque você escolheu amenidades e não a firmeza do Evangelho. Então pense sobre isto. E nesse sentido, e aí vai a aplicação que eu falei que faria agora há pouco, comece a valorizar a sua igreja, que é um grande problema que nós enfrentamos. A gente está tão acostumado com o que é bom, que começa a desprezar. Não dá o valor devido ao que tem. Então pense nisso. E nesse sentido, agradeça a Deus, louve ao Senhor, ore para que a igreja continue firme, porque isso é saúde para você, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus irmãos. Isso faz toda a diferença. Quando alguém vem me procurar que vai viajar, vai se mudar, isso eu aprendi em um livro, na verdade uma revistinha, a editora Fiel lançava uns livros, umas revistinhas. Você lembra dessas revistinhas? Eu não sei se ainda hoje tem, acho que não mais, eram boas, né? Né? E uma dessas falava sobre igreja, e lá ela fez uma questão que eu fiquei pensando, né? Quando você vai se mudar de trabalho, de cidade, você vai procurar a casa onde você vai morar, não é verdade? Colégio para os seus filhos, vai procurar essas coisas, o que é natural. Mas por que o primeiro item da lista não é uma igreja boa, pura, usando o termo confessional? Aí você vai, a cidade tem tudo, só não tem uma igreja. Usando o critério do presídio, você teria que abrir uma, né? Mas vamos supor que você não abra. Aí daqui a pouco você vai estar prosperando profissionalmente, seus filhos estando em bons colégios, mas estão decrescendo na fé. Olha o custo disso. Olha o prejuízo espiritual. E olha, em menos de 6 meses, se Deus não tiver misericórdia, você já vai ver o efeito disso dentro do seu lar. A tragédia instalada. Então, pensem bem nisso. Agradeçam a Deus, tenham critérios firmes, bíblicos, para que vocês possam então estar num lugar onde Deus fala por meio da sua palavra, onde as pessoas compreendem e obedecem ao Senhor, na prática das ordenanças e por meio de um culto que seja o mais puro possível. Ok? Alguma pergunta? Alguma colocação? Nada. Ótimo. Vamos abrir 1 Pedro capítulo 5. Perdão. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Esta é uma garantia que eu e você precisamos cultivar. É que Deus preservará a sua igreja, guardará a sua igreja em todo o tempo. Mateus 16, 18. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora observe bem a promessa: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, sempre haverá uma igreja pura, preservada pelo Senhor. Busque-a, faça parte dela, coopere para o crescimento dela, porque é isso que Deus requer de cada um de nós. Ok? Tranquilo? Vamos adiante. Ele diz, irmãos, na seção 5, as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Então não podemos nos orgulhar, não. Temos que estar o tempo todo velando para a manutenção da pureza da igreja. Ok? O tempo todo velando pela pureza da igreja. Não podemos descuidar.
Algumas, diz ele, têm degenerado ao ponto de não serem mais igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. Tem até igreja de Satanás, né? Não tem? Mas tem igrejas que dizem que é de Cristo, são de Satanás. Basta olhar as seitas, aos montes, e só se multiplicando. Sinagogas de Satanás. Outra fonte de autoridade que não a palavra de Deus, única regra de fé e prática. Outro modo de salvação senão pela graça. Outra perspectiva sobre a Trindade, sobre a pessoa de Cristo, sua pessoa e sua obra, sobre a questão escatológica. Então você vai ter uma série de fatores aí postos para você analisar, ver a igreja e não cair no erro. Então nós temos que o tempo todo estar o quê? Mantendo essa pureza, na dependência de Cristo. Lembre que a igreja foi lavada, mas continua sendo o quê? Lavada pelo Senhor, purificada, sendo aperfeiçoada em santidade. Nesse sentido, eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 1, versos 1 e 2. Veja como Paulo se dirige a esta igreja, que inclusive foi uma igreja que também ele plantou, mas que agora está se afastando da sua pureza. Pastor, o que estava acontecendo com essa igreja em Corinto, que estava se afastando da pureza? Observe bem, divisão entre irmãos, adultério, demandas forenses, mau testemunho no meio da sociedade, problemas no casamento, problemas no culto, problemas na doutrina, tudo isso acontecendo naquela igreja. Mas olha como Paulo trata a igreja, e aqui está a fonte, eu acho que de muito descuido da nossa parte. 1 Coríntios 1, 1 e 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Agora leiam juntos aí o verso 2. A igreja de Deus, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo. Eu já sou santo, vocês já são santos, mas nós somos chamados para a santificação. Então é um constante processo de purificação. Fomos lavados, mas continuamos ainda sendo lavados pelo Senhor. Todas as vezes que a palavra de Deus é ministrada, todas as vezes que aquilo que é ordenado pelo Senhor para a nossa edificação é ministrado, você está sendo limpo pelo Senhor, para ser mais puro. Então tem um desejo que nós devemos cultivar, Senhor, e orar por isso. Dá-nos a graça de sermos mais puros, mais santos, mais próximos da Tua palavra e do Senhor. Tem que orar por isso. Esse é um desejo piedoso e deve ser uma oração sua, individualmente, familiarmente, eclesiasticamente, portanto comunitariamente. Pedir isso, Senhor, que a nossa igreja seja mais santa, mais pura, não para orgulho, irmãos, mas por compreender que nós somos santos e fomos chamados para sermos o quê? Santos. E essa igreja, como eu disse, foi plantada pelo apóstolo Paulo. Passado o tempo, muitos problemas se somaram a ela, e agora Paulo está aqui dizendo: vocês têm que ser santos. E ele vai tratar um a um esses problemas, um a um. Não ficou um sem ser tratado. Inclusive o aspecto disciplinar. Por favor, abra sua Bíblia, 1 Coríntios 5, verso 1. Olha só o que ele diz, Geralmente, se ouve que há entre vós, estou lendo o verso 1 do capítulo 5 de 1 Coríntios, imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Ou seja, vocês querem ser mais puras, ou mais puros, e não aplicam a disciplina? O povo está vivendo de qualquer jeito, ninguém faz nada,
Nem entre os ímpios se vê uma coisa dessa. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então essa igreja ela é mantida pura na medida em que a palavra de Deus é ministrada e que as demandas que são suscitadas a partir da palavra de Deus, por mandamento do Senhor, são executadas na igreja. Uma delas é a disciplina. Vai perguntar quem gosta de ser disciplinado, né? Mas é algo necessário para manter a igreja pura. E esta é uma marca da igreja, vocês já viram domingo passado. Pregação fiel do evangelho, correta administração dos sacramentos e o fiel exercício da disciplina. Tem que ter. Isso quer dizer que a gente vai andar com, eu ia dizer, um binóculo, né? Para longa distância é binóculo, ou um microscópio, caçando o pecado? Não, não é isso. Mas todas as vezes que são situações que mereçam tratamento, eles precisam ser tratados para quê, pastor? Para manutenção da pureza da igreja. É necessário. Estão entendendo? Aí ele diz: não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade o quê? Dele mesmo. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse, capítulo 2. O texto que me referi agora há pouco, quando fiz leitura acerca da igreja em Éfeso, eu falei que tinha neste mesmo capítulo uma referência a isso. Apocalipse 2, verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia, agora observe bem isso aqui, a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Aqui o conceito de judeu, você precisa entender, que é aquele conceito de judeu que está em Romanos 2,15. Não é aquele que é circunciso da pele, é de coração, o verdadeiro crente. Estão dizendo que são, mas não são. E eles são o quê? Já que dizem que são e não são. Aí o termo bíblico aparece. Eles são o quê? Sinagoga de Satanás. Eles se afastaram tão ferrenhamente do evangelho que eles não são considerados mais crentes. Eu creio que nesse caso aqui já caberia a disciplina, né? Até a exclusão, dado o afastamento do evangelho. Ok? Então é possível que algumas igrejas se degenerem tanto, e indivíduos que são considerados o quê? Sinagoga de Satanás. Diga, meu filho, irmão Marcelo. O microfone. Isso. Obrigado. E, pastor, Sim, meu filho. no quesito à membresia, a Bíblia deixa clara quanto ao exercício da disciplina. E quando se fala de uma estrutura inteira eclesiástica que está se desviando da verdade? Ok. Quando se trata de um concílio, tem a dissolução desse concílio. É dissolução, o concílio é dissolvido. Então, pode ser dissolvido um conselho da igreja, quando se afasta da verdade. Pode ser dissolvido um presbitério, um sínodo pelo Supremo, né? Então você tem esse expediente. No que diz respeito à igreja, você tem aí duas palavras na nossa Constituição, chamadas de cisma ou cisão, que é quando se afasta, então você promove, no caso, uma cisão, onde a parte pura permanece e a outra é afastada, sendo disciplinada. Alguns poucos casos na história aconteceram isso, né? Na nossa igreja a gente percebe isso também, que já tivemos algumas divisões, mas esse é o expediente constitucional. No caso de concílios, dissolução; no caso da igreja, cisma ou cisão. Cisão é o termo mais adequado, constitucionalmente falando, tá? Ok? Diácono Raimundo Filho.
Fala. Nesse caso aí dessa cisão, como foi falado, a parte que permanece firme, É a fiel, certo? E inclusive com manutenção dos bens. Ok. Aí a gente vê na história da IPB que houve Aham. alguns que saíram e por A pouco, IPI, assim, a que IPU. a gente acompanha, alguns realmente se desviaram. Claramente está isso. Em alguns casos que a gente vê essa neutralidade ainda não posta, ou como tratá-los, já que eles saíram e ao longo da história, ou a história nos conta que não foi lá essas coisas para eles saírem, mas eles saíram e fizeram outra igreja. Como tratar esses irmãos? Qual maneira? Tratar esse tipo de pronome de tratamento? Sim, justamente se a gente... Se é irmão, se não é irmão? considera como irmãos, porque a Se gente vê algumas que realmente saíram, e aí tem exemplos vários, e que realmente a gente percebe que foram de mal a pior, realmente. E tem outro, mas tem outros que a gente ainda não consegue ver ou definir claramente qual seria o tratamento. A nossa igreja, enquanto denominação, ela mantém relações com outras denominações. E a cada Supremo Concílio isso é avaliado por uma comissão chamada Comissão de Relação CRI, Comissão de o Relacionamento Intereclesiástico, onde este relacionamento é medido exatamente pelo grau de pureza. Isso vale daqui para lá, como também de lá para cá. Por exemplo, teve igreja que cortou relações conosco por causa de uma decisão que foi tomada recentemente, né? Mas nós também fazemos esta mesma avaliação, e naquilo que são doutrinas basilares para nós, quando essas pessoas ou igrejas, denominações se afastam, a gente já não mais as trata como irmãos. E aí você tem graus dentro disso, graus de tolerância doutrinária, ok? Então é importante que você saiba como é que está essa estrutura maior, porque esse mesmo padrão maior é aplicado também naquilo que é o particular, o geral e o particular. Do mesmo modo, nós aqui também precisamos observar isso. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha um irmão aqui, tá? Que ele está sob disciplina. Enquanto ele não foi excluído da membresia, portanto, estiver dentro do processo disciplinar, ainda que tenha sido um pecado gravíssimo, ele continua sendo seu irmão. Mas no momento que ele foi considerado como um gentio publicano, aí já não é mais irmão, inclusive o termo já é outro. A mesma coisa vale para a igreja como um todo, a denominação como um todo. Então tem esses critérios que precisam ser observados. E aí cada caso analisado especificamente. Ok? Então, por exemplo, nós não temos relação com igrejas, ainda que ditas evangélicas, que adotam o ecumenismo. Não podemos ter. Ok? Então a gente trata com respeito, mas não em grau de irmandade. Tá bom? Mesma coisa. Ok? Alguma coisa? Nada? Irmãos? Alguma pergunta a mais? Então você tem que ter esse cuidado. Primeiro, de preservar-se como uma igreja pura. E segundo, de estabelecer vínculos com aqueles que também estão dentro desse mesmo padrão. Estabelecer e preservar, não é? Ok? Lembrem disso. Seção 6, para a gente terminar. Aí é um ponto bem polêmico, por conta de uma perspectiva que é apresentada nesse texto. Inclusive, do ponto de vista histórico, já teve algumas igrejas presbiterianas que tiraram essa parte da sua confissão. Tá? Então, a seção 6 diz assim: não há outro cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Mas algumas outras pessoas dizem que existe outro cabeça. Quem é? O Papa. O vigário, né? De Deus na terra. Aquele que tem poder de falar ex cátedra. Que se ele falar é Deus falando. Isso já nos faz enxergar esta igreja como uma falsa igreja. Porque existe
outra autoridade além da Escritura, porque existe outro padrão de salvação que não de Cristo. Só isso aí já tira tudo que você deveria ter como para enquadrar uma igreja como pura. Então a nossa confissão de fé traz isso. Em sentido algum pode ser o Papa de Roma o cabeça dela, mas ele é aquele anticristo. E aqui tem uma discussão com base no texto de 1 João, onde você tem lá a palavra anticristo e anticristos, mostrando que o anticristo é aquele homem da iniquidade de 2 Tessalonicenses 2, e anticristo são todos aqueles que neste movimento de oposição ao Senhor e à sua igreja também se apresentam, tá? Então, se o Papa é o anticristo ou um dos anticristos, uma coisa é certa, ele se opõe à igreja. Isso você precisa saber. Não tenho que conversar sobre isso, essa é a verdade. E aí o texto prossegue dizendo: aquele homem do pecado e filho da perdição que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo que se chama Deus. Então vamos abrir esses dois textos. 2 Tessalonicenses capítulo 2, por favor. Vamos abrir este inicialmente. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Verso 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não, presta agora atenção, não acontecerá assim que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Olha, aquela expressão da confissão de fé foi retirada daqui. Então, naquela época, eles fizeram a associação de que este anticristo é quem? O Papa. Ok? Ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele age assim mesmo, tá? Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, desse texto é que é retirada esta ideia de homem da iniquidade. Agora vamos para 1 Pedro, por favor. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 5. Abriram? Verso 8, vamos ler. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda de derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resiste-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vai de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A razão pela qual li esse texto é para mostrar aos irmãos que, a despeito de quem quer que seja o anticristo e a atuação dos anticristos, a igreja do Senhor, ela estará sempre o quê? Preservada e guardada pelo Senhor. Não importa se for o Papa, se não for o Papa. O fato é que há oposição e Deus sempre nos preserva. Guarde isso, firme no seu coração. Agora, as atitudes, as ações que Ele demanda são a semelhança daquilo que é descrito na palavra do Senhor. Tá bom? Entendido, irmãos? Alguma colocação? Nenhuma pergunta? Pois está ótimo. Finalizando, vamos abrir a palavra do Senhor
em Colossenses, capítulo 1, e entender isto que o apóstolo Paulo escreveu sobre a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo e que deve ser também objeto da nossa fé. Colossenses 1, 18. Falando sobre Cristo, Paulo escreveu: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Então não existe outro cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. É o pastor? É o conselho? É o papa? Cristo é o cabeça da igreja. Tá bom? Então ele é a cabeça da igreja, do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele, Cristo, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, hoje nós aprendemos, irmãos, sobre a igreja. Eu queria finalizar com algumas aplicações. A primeira delas é a seguinte: sabe o que é ser igreja? Às vezes a gente está na igreja há vários anos, décadas, e não entendemos ainda o que é ser igreja. Ser igreja é ter uma identidade. Você não tem uma identidade que é pessoal e intransferível, assim também no que diz respeito às suas crenças. Você não pode estar aí por qualquer igreja. Se você tem uma identidade, uma confessionalidade, conheça e entenda à luz da Escritura, à luz dos documentos que nos orientam, porque isso é que vai lhe diferenciar. Você é presbiteriano que você não é batista, que você não é assembleano, você é presbiteriano, do Brasil no caso. Você é presbiteriano porque você não é espírita, você não é católico, você é presbiteriano. Então o que é ser um crente presbiteriano? Você tem que saber isso. Por isso que nós temos estudado a nossa confessionalidade, para que você tenha um bom arcabouço doutrinário que lhe qualifique a perceber isto. E eu não estou dizendo aqui quem é melhor ou pior, tá? Estou dizendo que é a sua identidade. Sobre melhor ou pior a gente pode discutir em outro momento. Eu creio que nós estamos na igreja hoje no Brasil que tem este maior grau de pureza, de organização. Não iria para outra. Mas você tem que saber isso. Você tem que se identificar com isto. É uma questão de identidade. Não tem como você ser presbiteriano, a gente como batista, como assembleano. Você é presbiteriano, sua identidade. Tanto é que quando você tem uma dupla identidade, usando a terminologia aí das teorias seculares, aí a pessoa diz: você é quem, afinal de contas? Às vezes, no que diz respeito à confissão de uma religião, você está desse jeito, você não sabe quem é. Não sabe no que crê. Então a primeira coisa é essa. A segunda é a seguinte: valorize a sua igreja. Valorize a manutenção da pureza na sua igreja, da pregação da palavra, das ordenações estabelecidas pelo Senhor, da manutenção da disciplina, do culto. Valorize a sua igreja. Não é para sair dizendo, se orgulhando, eu sou, não. Mas você entender diante de Deus, com gratidão, que você está numa igreja que é séria no que faz. Valorize isso. Você tem que entender isso. E isso tem que ser, de alguma forma, levado também para aqueles que estão debaixo das suas orientações. No caso aqui, no caso dos homens, sua esposa, seus filhos. Está no melhor lugar. Mas se você não tem essa percepção, você vai esperar que outro tenha? Então valorize. Terceira coisa: naquilo que depender de você, como membro dessa igreja, mantenha-a pura. Mantenha pura, vele pela pureza da igreja, vele pela santidade, seu procedimento, sua vida com Deus, vele por isso. Não é uma responsabilidade que está nos ombros do pastor, do conselho, dos diáconos, é de cada membro. Quando Paulo escreveu esta carta para a igreja em Corinto, que nós lemos agora há pouco, a carta não foi escrita só para a liderança da igreja, não. Quando ele quis falar para a liderança, ele se dirigiu à liderança. Tanto é que tem as cartas pastorais, nominalmente postas. Mas aqui é para a igreja, então é sua responsabilidade. A minha igreja está assim, e você está como? Você não é puro, e você é puro? Então, vele
naquilo que é sua responsabilidade particular para manter a pureza da igreja. É sua responsabilidade. Logicamente que dentro das funções estabelecidas pelo Senhor, você tem todo um sistema de organização e fiscalização disso, através do pastoreio, mas é sua responsabilidade pessoal. E por fim, não perca a esperança no fato de que nada vai atrapalhar que a igreja progrida. Ainda que ela perca o seu grau de pureza, ainda que se levante o anticristo e os anticristos, Cristo finalmente preservará a sua igreja. E isso nos dá uma segurança tremenda, por sabermos que, por mais terrível que possa ser o estado de uma igreja, Deus pode restaurá-la, e tem restaurado. Quero finalizar dizendo aos irmãos que essa semana, como vocês sabem, eu fiz uma viagem para a Bahia, comemoração de, agora eu fiquei na dúvida, 64 ou 74 anos da primeira igreja presbiteriana de Fortaleza, de Feira de Santana. E essa igreja teve uma divisão e ela foi para a IPU. Pra vocês terem uma ideia, nessa igreja, o pai de santo, junto com o padre, foram lá ministrar um culto, há anos atrás. A igreja acabou, mas ficou um remanescente fiel. Inclusive eu não tive a oportunidade de vê-los lá, uns presbíteros que já estão bem velhinhos. E em um determinado momento, eu estava nesse presbitério na época, eles foram até o presbitério e disseram: nós queremos voltar para a mãe. E aí o presbitério acolheu, entendeu a situação, tratou daquela igreja, e hoje ela está no nosso presbitério, e é uma igreja pura, inclusive pastoreada por um ex-aluno dessa casa. Então, isso é uma grande bênção, sabermos que Cristo preserva a sua igreja, por mais terrível que ela esteja, por mais afastada da verdade, menos pura, portanto, Deus age e cuida do seu povo e traz de volta, como Ele fez no passado. Não trouxe da Babilônia? Não tirou do Egito? Não nos tirou das trevas para a luz? É o mesmo Deus, com o mesmo poder, que morreu pela igreja, para salvar a igreja de uma vez por todas. Então aquele texto de Mateus 16, 18, prevalece, não é? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Essa é a nossa garantia. E eu quero que você se alegre nisto e batalhe juntos pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Amém.